Eu sou uma pessoa que eu votei no Lula, votei na Dilma em todos os turnos, porque eu olhava em volta o cenário e me assustava, porque nesse tempo eles conseguiram o crime perfeito. Se você notar e reparar bem, a Nova República fez o crime perfeito. Você estava entre a cruz e a espada. Né? Você ia para que lado? O principal adversário do PT sempre foi o PSDB, que quando você vai ver culturalmente, todo o PT e o PSDB são frutos da USP, são filhos da USP. Quem manda ideologicamente em todos isso? Então, eles precisaram, primeiro, de um sujeito, vamos dizer assim, tecnicamente preparado. Pegaram um vagabundo, um sujeito improdutivo que sempre viveu às custas da mulher, um vagabundo, um parasita político, um cara que já foi agente do Departamento de Estado americano na década de 60, no final, tanto é que foi aposentado com 38 anos de idade. E a primeira coisa que o cara faz quando se elege é mexer na aposentadoria do povo. O vagabundo do Fernando Henrique Cardoso, formado em ciências ocultas e letras apagadas. Um verdadeiro merda. A vergonha da família. O pai dele tinha vergonha dele. Para quem não sabe, o pai dele botava a mão na cabeça e falava assim: é o único filho meu que não presta para nada. Não serve para nada. É um lixo. É um lixo. Então, esse daí é o Fernando Henrique Cardoso. E depois, eles cultivaram o contraponto. Em um bom esterco, colocaram o Lula, que sempre foi tratado como o anti-FHC. Homem do povo, o homem que veio do povo, pobre, não sei o quê. O Lula ficou durante mais de 14 anos ganhando um salário de presidente da República do PT, e nesse meio tempo todo, o Lula, trabalhando para o PT, seria comum que ele fizesse um curso de relações exteriores, que ele fizesse uma faculdade de administração, alguma coisa. Não é por nada, é porque é comum isso acontecer. Afinal de contas, ele tinha tempo de sobra, mas ele não fez, porque ele tinha que ser cevado e cultuado como o Lech Walesa do Brasil. Ele tinha que ser o operário, ele tinha que ter aquela cara, ele tinha que ter aquele formato, ele precisava entrar naquilo ali, porque o Brasil tinha acabado de colocar um acadêmico que tinha colocado o Brasil de 4. Então colocamos o Lula. E o Lula toca o barco e dá de cara. O Lula, uma coisa que ninguém pode negar ao Lula é sorte. Porque o Lula entra no governo e o petróleo de $20 vai para 140 em 6 anos. Tá? Ele chega e pega simplesmente o boom das commodities. A China começa a comprar violentamente no mundo, coloca tudo isso aí e o Brasil está na rota disso aí tudo. Porque, para quem não sabe, a primeira medida do Lula é acabar com o artigo 192 da Constituição Federal, que nunca tinha sido regulamentado. Talvez a única coisa pró-povo, que era a regulamentação dos juros de 12% ao ano, a regulação do sistema financeiro. Naquela época, cada banco cobrava o que queria. E existia o artigo 192 da Constituição Federal, que dizia que os juros deveriam ser de 12%, mas malandramente precisava de uma lei complementar. E o que o Lula fez? Emenda Constitucional 040/2003. Elimina totalmente o artigo 192. E aí os bancos que cobravam o que queriam passaram a cobrar o que queriam e mais 10%. Foi esse o grande negócio. O segundo ato dele foi pagar a dívida externa brasileira. O Brasil devia $40 bilhões ao FMI, entre pitos e flautas, como dizia meu pai, né? Galego, entre pitos e flautas, a pitos e flautas, o Brasil devia $40 bilhões ao FMI. Alguns desses dinheiro contratado foi um dinheiro muito baixo, dinheiro com juros até tentador. E Lula o que faz? Pega esses $40 bilhões e paga. Ele não pagou, é mentira. Lula não pagou dívida externa nenhuma. Transformou todos eles em dívida pública, com juros, em alguns casos, 5 vezes maior. Ou seja, a gente pagava 2% ao ano em algum tipo de financiamento, que era um financiamento misto, e passou a pagar
10%, 12%. Ou seja, nos ferramos mais uma vez. A taxa Selic nunca baixava de 10%. Nunca, nunca. Ou seja, toda a política econômica daquela época é a mesma do Paulo Guedes de hoje. O Paulo Guedes está apenas um degrau na frente, está agora dilapidando o resto do patrimônio. Por isso que eu falo, todo o processo da nova República Brasileira, o que veio depois dos militares, foi um projeto de desmonte do Brasil, de destruição do Brasil, de cima a embaixo. Transformar o Brasil num Porto Rico do Sul. Aí depois o Wellington me lembra, o Wellington vem malditamente me lembrar que o Mangabeira Unger já tinha proposto isso. Eu falava como piada, como alegoria, e aí eu descobri que o Mangabeira Unger já tinha proposto isso como coisa séria, né? Realmente a transformação do Brasil numa terra de ninguém, um Porto Rico muito maior, mais vasto, né? E com a mesma estrutura. Seremos nada, seremos ninguém. Destruíram toda a empresa nacional, destruíram tudo, e o Paulo Guedes, vou passar a palavra, o Paulo Guedes simplesmente é o homem da vez fazendo a mesma coisa, só para passando a palavra para o Wellington, mostrando que Paulo Guedes não foi ministro do PT porque não quis. A Dilma o convidou. Aí levou o Joaquim Levy, que é tão ruim ou pior que tal.